Queridos, nessa noite estamos iniciando uma nova série de mensagens, reconstruindo valores. Quando nós falamos em reconstrução, o que vem à mente? Quando nós falamos em reconstrução, aonde você eleva seu pensamento? Muitas vezes nós falamos de algo que já existiu, né? Que de alguma forma foi arruinado. Então, quando nós olhamos ali Belo Horizonte, houve uma destruição muito grande ali. Então, você vê a força daquela água, vê prédios sendo derrubados, vê ali as ruas sendo arrastadas, carros. Há uma grande destruição que precisa de reconstrução. Mas o que nós vamos trabalhar nessa noite, nós vamos começar uma série onde nós vamos falar de uma reconstrução espiritual e emocional. E nós vamos usar como um paralelo a história de Israel. Nós vamos tentar fazer uma ênfase de como a história de Israel, como em alguns momentos da história onde houve uma destruição e foi necessária uma reconstrução. E nós temos muito o que aprender com esse povo. Porque a reconstrução de Israel foi uma reconstrução que foi necessária, uma reconstrução espiritual, uma reconstrução moral, uma reconstrução física até. Muitas coisas aconteceram e que geraram uma queda, que desviaram o caminho. E foi necessário voltar uma rota, um alinhamento, para que houvesse a reconstrução. Então nós temos muito a aprender. Um dos atributos que Deus nos dá é sermos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Todos nós aqui que estamos aqui nessa noite, temos um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos faz tomar decisões. E essas decisões nem sempre são acertadas. E às vezes as nossas decisões, elas podem gerar um desvio dessa rota. E pode destruir valores, pode destruir caráter, pode destruir o emocional. Queridos, quando Deus nos criou, Ele nos criou com um sonho lindo para nós. Deus não sonhou comigo, contigo, para que pudéssemos caminhar pela vida sendo machucados. Mas, infelizmente, porque nós vivemos num mundo imperfeito, nós vivemos num mundo que é mau, com muita facilidade nós somos machucados, com muita facilidade nós machucamos pessoas. E isso, ele acaba influenciando e desviando o sonho inicial de Deus na nossa caminhada. Como Deus não duela com o seu caráter, Ele não tirou de nós essa possibilidade de adorá-lo ou negá-lo, de fazer o que é certo ou o que é errado. Você está aqui nessa noite e de repente Deus está trazendo alguma coisa no teu coração que você está sofrendo consequências hoje. Aqui, quantas histórias tem aqui? Quantas histórias de pessoas que estão vivendo dificuldade nos relacionamentos, porque um dia tomou uma decisão errada. Quantas pessoas que estão sofrendo porque alguém um dia machucou e trouxe maldição e trouxe marcas que têm impactado até hoje. Muitas decisões podem ter gerado uma mudança de rota. Você está na rota que Deus estabeleceu para você? Ou quais os eventos da sua história que alterou essa rota inicial? Qual evento? Quando você olha para a tua história, o que aconteceu que mudou esse caminho? Queridos, com que facilidade nós podemos mudar de rota? Parece que às vezes está indo tudo muito bem, está tudo muito bom. De repente, um evento muda completamente a história. Alguém com 25 anos de casados, está caminhando muito bem, construiu uma família linda, com filhos, com netos. E de repente, netinho pequenininho, está ali com 25 anos de casados, vem uma armadilha, toma uma decisão, adultera, isso muda completamente a rota. E aquele sonho inicial de uma família para a vida toda, um casamento para a vida toda, pode gerar uma grande desgraça, uma grande marca em toda a família. Ou de repente, você está indo muito bem na faculdade, de repente chega alguém lá e oferece um baseadinho e você aceita. E esse jovem que aceita esse baseado, de repente ele se torna um viciado, um dependente químico. E traz uma destruição não só para a vida dele, para toda a família. Desvio de rota.
fruto de uma decisão. Voltando lá para a história de Israel, nós precisamos entender um pouco a história desse povo. Um povo que foi escolhido por Deus. Quando ocorre a separação entre Deus e o homem, e por causa do pecado, o povo de Israel, Deus estava ali vendo aquele povo caminhar, e de repente ele escolhe um povo para se chamar de filho. Esses são os meus filhos, esse é o meu povo. E a partir de Abraão. E esse povo experimenta muitos milagres. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó. Isaac, filho da promessa. Deus promete que faria a partir de Abraão uma grande nação. E essa nação, então, existe um sonho, existe uma promessa de Deus, existe uma profecia de Deus para Israel, que faria esse povo próspero, esse povo ser vencedor, esse povo ser filho de Deus. Como Deus olhou para a sua vida, quando você nasceu, e Deus falou assim, olha, essa minha filha, ela é muito bela, eu criei ela bela, e eu tenho sonhos para ela. Esse meu filho, eu quero desenvolver todo o potencial, eu dei para ele características tremendas, uma inteligência, uma beleza, uma ousadia, cada um do seu jeito, cada um de uma forma. Mas Deus, Ele sonhou com o povo de Israel, como Ele sonhou com a sua vida. Mas aquele povo, ele começa a caminhar, e chega um momento na história, que aquele povo desvia da rota. Porque se nós vamos lá para a promessa de Abraão, existia uma promessa de bênção. Mas só que Deus não tirou do povo, daquele povo que caminhava ali, o livre-arbítrio. E chegou um momento que eles desviaram da rota. E essa mudança de rota gerou marcas na saúde espiritual, na saúde emocional, gerando até a escravidão física. E nós vamos destacar um pouco esse povo, e eu quero trazer um pouco a experiência do povo de Israel para a nossa vida hoje. E eu quero levar você a olhar para o seu coração, olhar para a sua história, o que foi destruído na sua história. De repente não foi culpa sua, de repente um evento que aconteceu. Tem pessoas que sofreram algumas situações que foram circunstanciais. Pessoas que estavam ali, 6, 7 anos de idade, o pai faleceu, ficou órfão, viveu um grande desafio. São sobreviventes emocionais, independente de como você chegou até aqui. Eu quero te dizer que se existe algo que foi destruído na sua história, no projeto inicial de Deus, você precisa dar um passo nessa reconstrução. A reconstrução do seu caráter, a reconstrução da sua vida espiritual, a reconstrução da sua vida emocional, para que você viva tudo aquilo que Deus sonhou. Eu quero destacar alguns pontos da história de Israel. Certo? O povo de Israel, como eu falei desde o início, Deus fez do povo, era o povo de Deus, que era para viver unidos. Então, as tribos de Israel, que são encabeçadas pelos 12 filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, lá no Peniel, certo? E eles eram para caminhar unidos. Mas a disputa de poder, chegou um momento da história que houve uma divisão. Aí gerou-se 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Então é como se dividisse 2 povos ali. E aí eles começam a fazer muitas coisas erradas, tomar decisões erradas, decisões equivocadas, como nós muitas vezes tomamos. E aí vem uma mensagem de Amós e de Oséias, que profetizaram palavras de exortação, levando esse povo, se arrependam, senão vocês vão ter consequências. Mas o povo fecha os olhos, o povo fecha os ouvidos e não se arrepende. Isso gera consequência. Eles são entregues ao jugo dos babilônicos. Queridos, as nossas decisões têm consequências. De repente você está vindo aqui, e nós temos batido muito aqui na santidade. Olha, decida mudar de vida, decida abandonar essa prática, decida abandonar esse vício, decida viver uma nova história, e você não dá ouvidos. Decida perdoar. Não, eu não perdoo. Certo? As nossas decisões têm consequências. O povo de Israel sofreu consequências. Sabe, muitas pessoas têm essa dificuldade de entender que as decisões têm consequências e são tomadas por uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual que faz com que eu viva uma autossuficiência. Tem pessoas que estão correndo atrás do vento, achando que vai chegar a algum lugar. Tem pessoas que estão abandonando a família para correr atrás de sucesso profissional. Queridos, abandone isso. Abandone isso.
Tem pessoas que decidiram viver contrários à palavra de Deus. Porque o orgulho tem travado o processo de crescimento. Mas sabe, voltando ali para o povo de Israel, após passar de um tempo significativo, Deus ouviu o clamor daquele povo. E levantou ali líderes para tirar eles do exílio e retornar para a terra ali dos antepassados. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram ali uma cidade devastada. A queda do povo gerou uma queda da cidade. Quando você decide ceder aos desejos da carne, você deixa o pecado entrar na sua vida. Esse pecado não impacta somente você, mas impacta a sua casa, a sua vida e a sua história. Mas sabe, a primeira atitude que ocorre ali, quando aquele povo retorna para Jerusalém, é a reconstrução de um altar. Esdras 3, 1-3, ele diz ali, quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir um altar de Deus, de Israel, para nele sacrificar holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. O povo sabia que eles estavam voltando para aquela cidade destruída, e a primeira coisa que eles tinham que fazer era a reconstrução do altar do Senhor. Eu quero te dizer que a reconstrução que Deus quer fazer na tua história, no teu caráter, na tua vida, Ele inicia pela reconstrução do altar do Senhor. E qual que é o altar do Senhor? Hoje, é o nosso coração. Deus tem encontrado um altar num coração de um adorador, de uma adoradora, ou o teu coração não tem espaço para Deus? Porque está tão ocupado com coisas fúteis, coisas que não edificam. Para reconstruir os seus valores e alinhar a rota, tudo começa com a reconstrução de um relacionamento sincero com Deus. Queridos, esta noite é uma noite de desafio para o teu coração. Quando nós falamos em reconstrução, nós estamos falando de mudança de paradigma. Nós estamos falando de mudar estilo de vida. Nós estamos falando de mudar a forma de você tratar as pessoas. Nós estamos falando da forma de você mudar como você vê o teu trabalho, como você vê os seus pais, como você vê o seu cônjuge. É mudança completa de paradigma. Então, a partir desse pano de fundo do povo de Israel, eu quero identificar na história como é que foi reorganizado esse povo na volta do exílio. E o que nós aprendemos com isso? Neemias e Esdras tiveram um papel fundamental nessa reconstrução. E nós vemos ali que Neemias, ele inicia esse processo através da reconstrução do muro. Depois que é feita a reconstrução daquele altar e é consagrado ao Senhor, inicia ali um processo de reconstrução. As muralhas ali de Jerusalém haviam sido destruídas pelos babilônicos. Eles estavam tendo consequência das suas atitudes, mas Neemias, ele recebe um sonho. Nós falamos um pouco sobre isso lá em dezembro. Nós falamos sobre Neemias. E ele reconstrói não só a nação, não só os muros, mas aquela nação espiritualmente, moralmente e socialmente. E eu queria ler com vocês lá em Neemias 1. Quando nós falamos em reconstrução, a reconstrução dos muros que Neemias fez ali em Jerusalém, eu quero levar essa reconstrução espiritual que você vai experimentar na sua vida, a reconstrução moral que Deus vai fazer na tua história. Abra lá em Neemias 1. Vamos ler ali esse texto de Neemias 1 e eu quero caminhar um pouco sobre ele, tirando alguns princípios aqui que nós aprendemos através desse texto. Abra lá sua Bíblia. Neemias 1. O que diz lá? No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos.
que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecados. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem a mim, obedecerei os meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá eu os reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi para obedecer o meu nome. Então são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Aqui Neemias, ele está recebendo uma informação, nós já vimos isso lá em dezembro. Ele recebe uma informação do povo dele. Neemias, ele estava muito tranquilo ali, certo? E ele recebe uma informação, e a informação é: aqueles que sobreviveram ao cativeiro passam por grande sofrimento e humilhação. De quem que ele está falando? De um povo que após um tempo aprisionado, é liberto daquela prisão do exílio babilônico, mas continua escravo das suas emoções. De repente você está caminhando, você sabe que Jesus morreu pela sua vida, você já tem a graça de Jesus sendo manifestada através daquele sangue derramado na cruz, mas você ainda continua preso espiritualmente, continua preso emocionalmente. E quando nós olhamos esse texto, primeiro, para reconstruir esses valores que nós temos falado aqui, nós temos que tomar posse dessa liberdade. Nós temos que tomar posse. Muitas pessoas estão presas, estão no cativeiro emocional. E essa prisão tem gerado, como ocorreu com o povo de Israel, sofrimento e humilhação. Como que está teu sofrimento? Você tem estado no cativeiro, nessa prisão. O que gerou essa prisão na sua vida? Rejeição? Quando você vai lá atrás, você vê que seu pai rejeitou, sua mãe rejeitou. De repente houve um divórcio ali, o pai abandonou, a mãe entregou para alguém, para a avó. Será que a rejeição tem te escravizado? Alguma mentira lá do passado? Alguém falou algo de você e essa mentira continua te deixando preso? Será que é a distorção da figura de autoridade? Eu não consigo entender a autoridade de Deus, eu não consigo entender a autoridade de pai. Os enganos, as decisões egoístas. O que gerou essa prisão na sua vida? Você está preso a algo emocionalmente falando? Olhe para o teu coração. Independente do que gerou essa prisão, independente do que aconteceu no passado, eu quero te dizer que nós vamos entender que Deus trabalha na reconstrução. Nós não podemos ficar presos, queridos. Quando a gente decide ficar preso, o problema não é o que aconteceu, o problema é como eu estou olhando o que aconteceu e como eu estou internalizando isso. Quantas pessoas estão presas a algo que eles não conseguem mudar mais? Não conseguem. E quando nós olhamos, nós vemos que muitas prisões, elas foram construídas sutilmente. Não foi algo muito abrupto, foi sutil. Sabe aquelas pequenas mentiras? Aqueles falsos profetas que colocaram algo na sua vida e que gerou uma escravidão. Uma visão distorcida da sua identidade. O ano passado nós trabalhamos muito a identidade. Essas prisões, de repente, elas foram geradas sutilmente. E você nem percebe que você está preso. A minha oração é que hoje, se tem algo te aprisionando, emocionalmente, espiritualmente, eu quero orar para que Deus revele nessa noite. Nessa noite.
Nós tínhamos ali em Jerusalém aproximadamente 40 mil homens, que foram libertos ali do exílio babilônico, certo? Mas todas aquelas pessoas que estavam lá, eles viram aqueles muros destruídos, eles viram tudo aquilo ali, mas ninguém teve a iniciativa e a ousadia na reconstrução. Neemias, que estava lá longe, estava em outro local, sendo o copeiro de um rei, ele é desafiado por Deus. Qual é a diferença de Neemias dos demais homens, daquele povo que estava lá? Qualquer um deles poderia ter começado essa reconstrução, mas qual a diferença? Qual a diferença? Neemias, ele olhou e ele não aceitou aquela condição. Você está acostumado a andar preso? Sabe, pessoas que já internalizaram, falaram assim, olha, realmente nada na minha vida dá certo. Realmente eu sou um lixo. Eu não consigo honrar minha esposa, eu não consigo honrar meu esposo. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E eu já me acostumei com minha vida bagunçada. Pessoas que desistiram de sonhar, porque estão acostumados com a destruição que foi feita na sua história. Você está acostumado com a vida bagunçada. Você já está conformado com as consequências de suas inconsequências. De repente fala assim, eu tenho que sofrer isso mesmo. Tem pessoas que gostam de dizer assim, olha, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que sofrer. Eles gostam de estar presos, sabendo que aquele sentimento não edifica em nada, aquele sentimento escraviza, mas eu gosto de me sentir miserável. O povo de Israel estava lá, vendo aquela destruição, estava sendo humilhado. Ninguém falou assim, vamos reconstruir isso aqui. O muro estava destruído, vamos reconstruir o muro. Não, vamos ficar aqui sofrendo, vamos ficar aqui deixando de ser humilhado. Você de repente está sofrendo, está sendo humilhado, está sendo humilhada. O que precisa acontecer para que você acorde? Para que você fale assim, não, eu não aceito essa condição. Eu decido recomeçar. Eu decido um novo ciclo para a minha vida. Eu decido recomeçar aquilo que em algum momento eu perdi na minha história. Eu fiz a faculdade errada, agora não consigo. Recomece. Eu casei errado. Recomece um casamento novo, com o mesmo marido, com a mesma esposa. É só você olhar com um olhar diferente. Entender as diferenças e decidir viver uma vida diferente. Quantas pessoas estão casados aqui e pensando lá naquele adolescente do 3º ano, do primário, que eu dei o primeiro selinho. Hoje não tem selinho antes dos 18 não. Queridos, pare de ficar preso com essas marcas do passado. Pare. Sempre há tempo de recomeçar. Você precisa viver com um propósito. Sabe, agora à noite, nós temos lá na Faculdade Teológica Batista do Paraná, o pastor Zacarias Severa, 80 anos, recebendo um título, doutor honoris causa. Acho que é assim que fala. Com 72 anos, ele foi fazer um mestrado. E você está aí, com 35, é muito tarde para recomeçar. Para com isso, recomece, reconstrua. Sabe, se você está acostumado com a vida bagunçada, você já está conformado com as consequências, de repente, você não percebe, mas você já está acostumado, porque a casa está toda bagunçada. Sabe aquele carro que você entra, está cheio de lixo nas laterais, no meio, aí você coloca a mão no porta-luva, sai um pacote de biscoito, certo? Usado, sem biscoito dentro. Aí a tua vida é tudo bagunçado, e você não sabe por quê. Cuide, olhe para o teu coração. De repente, essa bagunça externa está refletindo essa bagunça interna, essa falta de senso de propósito. Neemias, ele precisou olhar de fora e falar assim, não, isso não está normal. Essa humilhação não é normal. Esse sofrimento não é normal. Porque nós somos filhos do Deus vivo. Filho do Deus vivo, eu decido viver um novo tempo.
Eu decido viver um novo tempo. Então, queridos, tome posse dessa liberdade. Não aceite essa prisão. Esse é o primeiro desafio que eu coloco nessa noite. Não aceite essa prisão. Não aceite. Quando nós olhamos ali a continuidade do texto, veja ali o versículo 7, agimos de forma corrupta. O que ele vai falar ali? Ele se derrama diante de Deus e falou assim, Deus, nós somos corruptos mesmo. Nós fizemos bobagem. Mas lá no versículo 9 ele diz lá, mas voltarem a mim, mas o Senhor disse, voltarem a mim a obedecer os meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados, eu vou reunir vocês de novo. O que Neemias faz aqui? Os valores eles são reconstruídos quando nós reconhecemos o erro e focamos na restauração. Todos nós erramos. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui, se tiver alguém santo aqui, alguém que nunca fez nada, certo? Eu nunca fiz nada de errado. Não tem. Se você acha que você não fez nada de errado, você já está fazendo agora. Porque todos nós somos pecadores. Você pode olhar para o lado aí e falar assim, você é um pecador, uma pecadora. Agora você fala assim, mas eu também sou. Eu também sou. Sabe o que acontece? As pessoas têm dificuldade de reconhecer o erro. E aí elas começam a achar um culpado. Sabe aquele negócio que aconteceu? Ah, mas foi fulano, foi ciclano. Queridos, isso vem desde Adão e Eva. Quando Adão é confrontado, não, mas olha a esposa que o Senhor me deu. Olha a mulher que você me deu. Desde Adão, a tendência do homem pecador é projetar no outro, é tentar aliviar a culpa, tentando jogar a culpa para o outro. Assuma teu erro. O que Neemias faz aqui? Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Você está preso a algo que é consequência do que você fez. Assuma seu erro, enfrente. Agora, eu quero te dizer que independente do seu erro, querido, se você adulterou, querida, se você abortou, se você, eu não sei, você matou, você foi preso, você foi solto, independente do que aconteceu, hoje é o dia de um novo começo. Porque é só se arrepender, pedir perdão a Deus. O perdão, o preço do perdão já foi pago. Só tomar posse. Então eu preciso assumir o meu erro e focar nas promessas de Deus. O que Neemias fez ali, ele reconheceu o erro e focou nas promessas de Deus. Deus, nós somos corruptos, nós desobedecemos, mas só que o Senhor prometeu a Moisés que se nós se arrependêssemos, o Senhor nos uniria novamente. Então ele reconhece o erro. Pare de fugir do problema. Encare o problema. Sabe, tem uma jovem que está com um problema com o pai, certo? Mas ela não quer enfrentar a restauração, porque ela está com medo. Sabe, e ela está decidindo continuar escrava. Eu tenho conversado com ela, falei assim, minha querida, vamos considerar a pior coisa que pode acontecer. É você conversar com seu pai fala assim, sai para lá. Seu pai vai te bater, ele vai te agredir. Então, restaura. As pessoas ficam anos presos a um sentimento porque tem medo de encarar o problema. Você fez uma coisa errada, restaura. Restaura. Teve uma situação uma vez muito interessante. Uma esposa que foi traída. E aí eu trabalho com ela todo o processo de restauração. E ela tinha destruído algumas coisas do ex-marido lá propositalmente. Sabe aquele negócio da vingança? Mas a hora que ela conhece a Jesus, ela entende que aquilo lá tinha sido errado. Então, o ex-marido já estava com a outra mulher, com a amante e tal, e trabalhamos juntos, uma caminhada, ela decidiu perdoar. Vamos perdoar. E reunimos aqui para perdoar. E veio lá e a gente conversa. E o marido, e ela falou assim, olha, eu conheci a Jesus, vocês destruíram a minha vida, mas eu quero dizer que vocês estão perdoados. Mas daí ela falou assim, sabe aquilo lá que você não achou mais? Fui eu que destruí. Queridos, encare. Mas o que acontecer, ele ia ficar bravo, me perdoa, eu fiz errado. Certo? Eu tentei pagar o mal com o mal. Não. Queridos, viva, enfrente o problema. Nós precisamos enfrentar de frente, sem medo. Pior do que enfrentar é não reconhecer que tem um problema. O auto-engano.
problema é só o outro. É só o outro. Sabe aquela pessoa que chega perto de você com mau hálito? Ela não percebe. O problema é o outro. A palavra de Deus já nos fala, antes de olhar para o cisco no olho do outro, olha na trave no seu. Certo? Nós precisamos olhar para o nosso coração, reconhecer os nossos erros e enfrentar. A natureza pecaminosa que está em nós, ela nos faz agir e errar muitas vezes. Aqui ninguém é santo. Aqui ninguém, ou melhor, todos nós somos santos em Cristo Jesus. Minha mãe é mãe de santo. Mas, queridos, ninguém aqui é irrepreensível que nunca mais vai pecar. O que acontece é que a sua proximidade com o Senhor, você vai ser constrangido a estar mais próximo dos princípios de Deus. Então, eu continuo sendo pecador, só que quando eu olho a minha vida 20 anos atrás, a minha vida hoje, eu continuo sendo pecador, mas hoje, os meus pecados são com menos frequência e são mais leves. Certo? E normalmente o Espírito Santo me constrange na hora. É aquele pecadinho que você vai e já pede perdão a Deus e já não deixa aquilo vir para a sua cabeça, vir naquilo que, sabe? Então tem algumas situações, tem um ditado que diz que você pode permitir que os pombos voem sobre a sua cabeça, mas não deixa ele plantar, fazer ninho na sua cabeça. Se as mentiras vêm, se o medo vem, você precisa reagir, enfrentar e dizer assim, não, eu não aceito, eu enfrento o meu problema e eu restauro. O povo de Israel ele estava sendo humilhado e sofrendo, estava acostumado com o sofrimento. Aí Neemias chega lá e fala, ei, vocês são filhos de Deus, parem de andar escravos, vocês estão livres, vamos reconstruir o muro e viver um novo tempo. E essa é Neemias ele chega e ele coloca um desafio para aquele povo. Eu quero dizer para você, ei, pare de viver escravo. Você é filho de Deus, filha de Deus, independente do que você fez. Você está livre. Você pode reconstruir a sua história e viver um novo tempo. Está com medo de enfrentar o teu problema? De repente você está com dificuldade? Procure. Tem eu, pastor Edu aqui, estamos aqui para ajudar. Só vem e nos procure, nós vamos ajudar você a enfrentar esse desafio. Não existe gigante que pode prevalecer ao poder de Deus. Agora, somente decida dar o primeiro passo. A reconstrução requer o primeiro passo. Realinhe a sua rota, reconstrua seus valores. Não deixe ninguém mais te humilhar. Sabe, reconhecer o erro é uma grande virtude. Eu errei mesmo. Sabe, mas não com soberba, com humildade. O que você precisa reconhecer hoje? Sem reconhecer, dificilmente haverá restauração. Então pare de negar. Essa dor que você está sofrendo e relativizando, sabe, pessoas que negam. Não, deixa isso aqui eu não conto para ninguém. Não tem problema não. Só que você continua escravo. Com muita facilidade, tem pessoas que vêm orar aqui e nem compartilham. Porque assim, eu quero ficar quietinho. Eu já conversei com Deus. Tá bom. Certo? A palavra nos exorta a confessar os pecados uns aos outros. Ninguém aqui tem o poder, o perdão de pecados vem pelo Senhor, o sangue de Jesus. Nós estamos aqui para poder ajudar, para poder apoiar. Queridos, e para finalizar, o terceiro valor que nós conseguimos ver aqui, que a reconstrução ocorre quando eu decido abandonar a procrastinação. Veja ali no versículo 11, Neemias ele é desafiado, ele fala assim, faze hoje esse teu servo seja bem sucedido. Neemias não deixou para amanhã, ele orou e agiu. Faz que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Lá no CR a gente sempre fala lá, é um dia de cada vez. Eu não sei, tem alguém que faz o CR aqui? Alguém aqui? Opa, aqui, lá atrás também. Então, um dia de cada vez. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Deus está falando no teu coração, o que você vai precisar fazer hoje para poder gerar restauração na sua vida e na sua história. A restauração desses valores. Você já desistiu de restaurar algo na sua vida que você até pensou
Aí passou o tempo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Até que você desiste. Você tem desistido de algo? Quando nós olhamos a postura de Neemias, ele tinha um objetivo muito claro. Mas esse objetivo precisava passar por algumas etapas. Mas ele decide dar o primeiro passo naquele dia. Hoje, Deus abençoa que esse homem receba a minha palavra, que esse homem e aquele rei precisava ouvir ele, precisava liberar ele para ir lá e reconstruir o muro. Você está procrastinando o quê? Você está empurrando com a barriga o quê na tua restauração? Você tem andado escravo de quê? Queridos, não tem como você experimentar mudança se não ocorrer uma mudança no teu pensamento. Você vai precisar primeiro pensar e decidir agir pela fé. Você não pode, não deve mais andar escravo, porque o sangue de Jesus, ele trouxe liberdade. Os filhos de Deus tinham liberdade, já estavam libertos do exílio e eles continuavam presos às suas emoções. Eu quero desafiar você a se libertar do que tem escravizado as suas emoções. As emoções têm um poder tremendo de nos aprisionar. Reconstruir valores requer uma decisão hoje. Requer uma decisão hoje. Você toma posse da liberdade. Você reconhece seu erro. E você para de adiar o primeiro passo na restauração. Você chegou aqui à noite, nessa noite, de repente você está com medo. Medo do futuro, medo do amanhã, medo dessa provação. Você chegou aqui nessa noite e você está com medo de restaurar. Você está com medo de falar com o seu pai. Você está com medo de restaurar com aquele irmão. Você está com medo de conversar com o seu filho e com a sua nora. Mas você vai precisar fazer. Você está aqui, você está com medo de confessar um pecado. Um medo de as pessoas descobrirem que você fez algo tão cruel. Mas hoje você vai dar o primeiro passo. Você vai colocar isso diante do Senhor. Se precisar de ajuda, nós temos um sigilo pastoral. E que nós podemos ajudá-lo a você se libertar dessa prisão. Mas o que eu quero desafiar você: não ande mais escravo. Não ande mais preso. Sabe aquele adultério que você fez lá atrás? E que isso tem tirado o teu sono porque você tem carregado um peso. Venha, converse, vamos ajudar na restauração. Mas não saia daqui preso. O primeiro passo é hoje. É uma decisão hoje. Deixa Deus restaurar os teus valores emocionais, espirituais. Deixa Deus te libertar dessa prisão. Você pode fechar seus olhos. Reconstruir valores requer atitude. Quando nós olhamos o povo de Israel, a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar do Senhor. E o altar do Senhor nós reconstruímos no nosso coração. De repente você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Sabe que Jesus ele veio, ele foi enviado pelo Pai. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você está preso, de repente, à autossuficiência. Você está preso em querendo conduzir a vida do teu jeito. Eu queria desafiar você a colocar a tua vida diante do Senhor nessa noite. E a primeira liberdade que vai ter que acontecer é dessa entrega, sair da prisão, da escravidão do pecado. Mas eu queria que você orasse aí, você e Deus, dizendo: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar a minha história. Deus, assuma o comando da minha vida. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, alguém fez aqui, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Lá, as duas senhoras, graças a Deus, pode baixar. Aqui no meu lado esquerdo, alguém? Alguém aqui? Graças a Deus lá atrás. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém aqui? Gostaria hoje de entregar a vida e falar assim: eu quero viver algo novo com o Senhor.
Queridos, vamos ficar de pé. Eu não sei como Deus falou essa mensagem ao teu coração. Você que levantou sua mão, eu queria pedir para você vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. Mas eu queria também desafiar você que está aqui, e que Deus falou algo que você vai precisar fazer. Pode chegar. Vocês que levantaram as mãos, chega aqui. Pode chegar, você que aceitaram a Jesus nessa noite. Eu queria que os conselheiros pudessem vir aqui orar com esses irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Vão receber aqui um Novo Testamento. Nós vamos orar com vocês. Mas eu queria desafiar você a se unir aqui. Você que precisa tomar uma decisão nessa noite. De repente é uma decisão de restauração, uma decisão de reconstrução. O que você precisa reconstruir na sua vida e na sua história? Algum valor, algum princípio, alguma... Você está preso em quê? Nós vamos cantar um cântico, certo? Que fala do nome de Jesus, que nós já cantamos aqui. Eu quero desafiar você a decidir dar um primeiro passo hoje, nessa libertação, nessa restauração. Você vai deixar aqui, seja aquela marca do passado, aquela rejeição, eu não sei o que, mas você fecha seus olhos. Deixa eu orar com você primeiro. Fecha seus olhos aí. Eu sei que tem muita gente que está receoso de sair. Eu quero aqui colocar diante do Senhor a sua vida. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe aqui nessa noite quem precisa de restauração, quem precisa experimentar hoje a libertação, quem precisa restaurar valores espirituais, morais, emocionais. Deus, que hoje nessa noite não saia ninguém daqui preso emocionalmente a alguma marca do passado, que possamos ver aqui a restauração plena que vem do trono da graça. Deus abençoa, Deus, queima o coração, dá um passo de fé. Que esses irmãos sejam desafiados a dar um passo de fé diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, enquanto nós cantamos esse canto, sai do seu lugar. Você que está sendo desafiado por Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se une a esses irmãos aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando, colocando diante de Deus esse tempo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se une a esses irmãos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A restauração está acontecendo. Deus está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sai do seu lugar. O Espírito Santo está tocando teu coração. Vem aqui à frente. Coloque aqui nos pés da cruz.
ajoelhar aí onde você está também. Coloque diante de Deus. Se você já tem andado liberto, reafirme diante do Senhor. Agradeça a Deus por essa liberdade. Se você está entregando algo diante do Senhor, coloque diante do Pai. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado por esses irmãos e irmãs que nessa noite decidiram encontrar a liberdade que vem do trono da graça, que veio do sacrifício do Senhor naquela cruz. Obrigado, Deus, porque irmãos e irmãs tomaram uma decisão de mudar a sua história, de decidir entregar a vida ao Senhor. Confirma no coração de cada um aqui, Deus, essa decisão. Deus, eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos e irmãs que vieram aqui à frente dizendo: eu quero sim restaurar esse valor na minha vida. Eu quero restaurar a minha vida emocional, minha vida espiritual. Eu quero sair dessa prisão. Hoje eu saio daqui livre. Deus, confirma no coração esse entendimento da liberdade que temos no Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de andarmos livres, porque o sangue da cruz nos trouxe salvação e nos trouxe liberdade. Louvado seja o Senhor. O Senhor mesmo nos afirma que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos sim andar nessa verdade. Nós queremos andar sim na luz que é o Senhor, nos dar vida, a vida plena. Sabemos que Satanás veio para matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós queremos viver abundantemente essa vida que o Senhor nos deu. Nos ajude a valorizar cada minuto, nos ajude a valorizar cada oportunidade que temos na nossa vida de honrar e glorificar ao Senhor. Recebe, Deus, essas vidas que estão prostradas nessa noite no seu altar. Recebe, Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos em nome de Jesus. Amém, amém.